Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro com mais de 8 anos de experiência, formação internacional em barbearia clássica, e esse é mais um vídeo da nossa sequência de vídeos aqui do canal. E o vídeo de hoje será voltado para responder perguntas que ficarem abertas aqui nos comentários do YouTube. Antes disso, deixa eu explicar o que é esse canal. Se você está assistindo pela primeira vez, não sabe quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, assiste o primeiro vídeo que tem aqui no canal, mas eu já vou te resumir que esse canal está funcionando como um curso online de barbearia grátis. Aqui eu estou trazendo conteúdo sobre barbearia de todas as áreas dentro da barbearia. A gente tem conteúdo sobre gestão de barbearia, sobre processo de corte, sobre técnica de corte, tutoriais completos de corte, enfim, é bem completo. Tudo que abrange o universo da barbearia tem conteúdo aqui no canal. Obviamente que talvez não tenham todos os conteúdos ainda, porque a gente vai colocando um conteúdo cada semana, então está sendo construído aos poucos, mas ele tem um formato de curso online, onde eu vou tirando as dúvidas e os comentários que as pessoas deixam aqui, de certa forma são sugestões de conteúdos para próximos vídeos. Então, se você está assistindo pela primeira vez, já se inscreve aqui no canal, deixa a tua curtida, ativa o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Para você que já está inscrito no canal, já está acompanhando nossos vídeos, você sabe que a gente está mesclando um pouco de vídeo sobre técnica de corte, alguns vídeos sobre gestão, enfim. A gente vai mesclando conforme a minha agenda e conforme a agenda dos modelos que eu tenho, enfim, da disposição de boneca de corte que eu tenho. Então, eu não estou fazendo uma sequência apenas de corte ou uma sequência apenas de gestão. A gente vai mesclando conforme o que vai encaixando no meu horário, no horário do meu videomaker, enfim. Por isso que às vezes ele não segue uma sequência em específico de um conteúdo. Mas a gente está observando aqui os comentários, e inclusive o vídeo de hoje é voltado para isso, para responder perguntas que ficaram nos comentários de vídeos anteriores. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu vou responder 10 perguntas, as 10 principais perguntas, as 10 perguntas que eu julguei serem mais relevantes dos últimos vídeos que a gente foi postando. Acompanha aí, tenho certeza que mesmo respondendo dúvidas específicas de uma pessoa em específica dos vídeos anteriores, por mais que você já tenha assistido esses vídeos, tenho certeza que o que eu vou mostrar aqui agora, eu vou mostrar algumas coisas na prática, outras coisas eu vou apenas explicar, tenho certeza que vai elucidar muita coisa e, sim como todos os outros vídeos, vai te ajudar a crescer e evoluir dentro da profissão. Vou iniciar aqui com essa pergunta, vou deixar sempre aqui no cantinho da tela qual é a pergunta, mas claro, vou ler lá para vocês. Alexandre, por favor, faz um vídeo como conectar aresta com degradê e topo, faz um high fade, um low fade, para as teorias e seu processo ficar mais claro na cabeça. Sobre o high fade e o low fade, farei um vídeo com um modelo real, agora que a gente já pegou basicamente todas as teorias principais, as técnicas principais que eu já mostrei no canal na cabeça de boneca, a gente já viu. Vou trazer mais cabelo real e cabelos diferentes aqui. Obviamente que isso tem que encaixar com a minha agenda, agenda do modelo, agenda do videomaker, enfim, terei esses vídeos. Mas em específico sobre como conectar a aresta, topo com o degradê, aresta com degradê e topo, eu simulei aqui uma aresta, tá? Eu passei um clipper over comb, simulei uma aresta aqui nesse cabelo. E como que eu faço a conexão do topo? Vamos lá. O degradê em si, você vai seguir aquele passo a passo do vídeo onde eu mostro como fazer um degradê, inclusive usando o clipper over comb, onde fica essa arestinha preservada, tá? Você ainda não sabe, a aresta é toda essa região aqui, ó. Tudo que ficar dentro desse formatinho mais quadradinho aqui do canto é a aresta, toda essa região. A aresta não é só essa parte. A aresta sai daqui, faz essa linha reta, desce e encontra aqui na lateral. Então toda essa região é aresta. Dentro da aresta tem a divisão natural que separa o topo da lateral. O que fica para baixo na lateral cria, quando eu faço um clipper over comb, uma linha de base aqui, que é quando eu coloco o meu pente aqui, passo a máquina por cima, isso é o clipper over comb, que nada mais é do que a tradução em inglês do que a gente fala em português, máquina sobre o pente, clipper over comb, cria então essa linha. Essa linha aqui é a minha linha de base da aresta para conectar o topo. Então, conectar com o degradê é fazer o degradê e respeitar a aresta criando essa linha de base. E para conectar o topo, o que eu faço? A minha divisão que eu sempre uso para conectar. Imagina aqui, ó, a linha de base está feita aqui, eu fiz de uma forma grosseira apenas para demonstrar o que eu faço, tá? Aqui é a separação natural, que seria, que o cabelo me mostraria da lateral e o topo. E dessa região aqui, o que eu faço? Eu pego essa linha aqui da frente, tá? Dessa regiãozinha aqui, e crio uma linha para dentro aqui da cabeça. Então, vou botar meu pente aqui, vou separar isso aqui para dentro, ó. O que eu separei aqui? Topete e área de conexão. Essa área de conexão, como que eu conecto? Eu vou puxar isso aqui em direção à linha de base, a região onde eu fiz o meu clipper over comb, e aí eu tenho várias formas de conectar. Eu posso conectar puxando para fora e criando um ângulo assim, posso conectar em linhas diagonais, ou posso conectar com uma linha mais pesada, numa linha horizontal. Por exemplo, linha horizontal, o que eu vou fazer? Vou puxar até a linha de base, que é aquela região do clipper over comb, levanto
encontro a linha de base ali embaixo e conecto, corto em cima da linha de base. O que acontece quando eu faço isso? O cabelo vai ter uma conexão um pouco mais pesada, mais marcada. Vou botar aqui para o lado, ele vai estar conectado, se eu jogar aqui para trás ele está encaixado, ele não sobra para cima do degradê, mas cria uma linha mais marcada. Ou eu posso fazer um meio termo, que aí eu trabalho com uma linha diagonal. E aí eu puxo isso para fora, encontro minha linha diagonal e tiro o que sobra dessa região. Ou ainda, uma conexão mais leve, porém que tende a arrepiar mais, que é puxar e levantar isso de uma forma bem vertical. São as três formas, mas basicamente qual separação eu uso e como eu conecto. Separação triangular, separa o topete e separa a região de conexão, puxa a região de conexão, encontra a linha de base e conecta numa dessas três formas, horizontal, diagonal ou vertical. Nossa segunda pergunta é essa que está aqui embaixo. Quando o cabelo é curto, como cria essa linha do Clipper Over Comb? Com a máquina mesmo? Cabelo curto, como cria essa linha do Clipper Over Comb? Eu acho que ele se confundiu na hora de dizer, ele quis falar essa linha de base. Porque a linha do Clipper Over Comb, como o próprio nome já sugere, só pode ser criado com Clipper Over Comb. É o pente, a máquina sobre o pente. Então é um Clipper Over Comb. Mas se ele quiser criar linha de base, não necessariamente ele tem que fazer o Clipper Over Comb. Clipper Over Comb é uma técnica que eu mostrei para vocês que eu utilizo no meu processo de graduação, que eu acho que facilita o processo, fica mais nítido e acelera um pouco o processo de graduação. Mas é possível fazer essa linha sem usar o Clipper Over Comb. Uma das formas, com a máquina, pente limitador, você vai até a região que você quer criar a tua limitação, digamos assim, a tua linha de base, vai com a máquina ali e sai, vai com a máquina até ali e sai, vai criar uma linha. Ou ainda, se é um cabelo que você vai trabalhar uma graduação, mas vai deixar um pouquinho mais de comprimento ali em cima, você puxa ela, pega a tua tesoura e corta de linha reta, corta em linha horizontal, vai criar uma linha de base. Mas a pergunta em específico dele, se eu não me enganei aqui, é para a referência de um cabelo um pouco mais curto. Como fazer isso num cabelo mais curto? Eu acho mais fácil trabalhar com um Clipper Over Comb, se houver comprimento. Como que eu vou saber se tem comprimento? Minimamente, o que tem que acontecer com a lateral aqui, se você quer preservar essa aresta, quer compensar esse formato arredondado do crânio? No mínimo, tem que ficar reto. Você tem que criar essa linha paralela reta aqui, ó. Deixa eu botar de ladinho para você entender. Vou colocar meu pente aqui, vou abrir a parte de cima dele e ele tem que ficar reto. Imagina que é uma linha reta que sai lá de baixo e o pente representa esse formato reto, esse formato mais quadrado da lateral da cabeça. Então, no mínimo, tem que ter esse comprimento, se você quer criar uma linha de base para conectar o topo. Mais curto do que isso, que você não consiga criar esse formatinho quadrado, você não vai conseguir usar o Clipper Over Comb, porque não vai ter cabelo suficiente para você puxar com o pente para fazer isso. E aí eu acho que nem vai ter muito cabelo para conectar, vai ficar arredondada essa região. Aí vai criar aquele tipo de corte que a gente chama de corte desconectado. Undercut, é o corte quando a parte do topo não necessariamente tem a conexãozinha com a lateral. Aí você pode trabalhar a graduação com a máquina, mas daí não vai ter necessidade de criar essa linha de base. Então, resumindo, basicamente, como criar a linha de base sem ser com Clipper Over Comb. Ou melhor, como criar linha de base, todas as formas. Clipper Over Comb, máquina vai e sai para criar a referência, ou puxa, define comprimento com o dedo e corta com a tesoura. Nossa terceira pergunta é essa que está aqui embaixo e eu vou ler para vocês. Uma dúvida seria no corte mais baixo na lateral, um militar, por exemplo. Até onde subir a máquina e tirar as marcações? Aí tem duas coisas nessa pergunta. Primeiro, quando falam de corte militar, eu já vi várias pessoas falando de corte militar para cortes diferentes. O mais comum que eu vejo é quando a pessoa raspa a cabeça, numa altura de máquina qualquer, pode ser 4, 5, 3, 2, enfim, raspa a cabeça e faz um degradê mais alto, mais raspado. Aí dizem que é um corte militar. Mas eu já vi pessoas falando que um corte militar é, por exemplo, um flat top, que é aquele corte mais raspadinho do lado e que o topo é reto, o topo é plano. Inclusive tem uma aula aqui sobre flat top, se não assistiu, assiste, que ela é bem interessante, você vai conseguir entender como criar aquele tipo de corte. Já vi gente falando também que corte militar é um slick back. Para quem não sabe o que é um slick back, é aquele corte que é bem raspado na lateral, a parte de cima é mais longa e ele fica mais colado na cabeça. Então o corte é jogado todo para trás e com a lateral bem raspada e normalmente não tem conexão da orelha para frente. Enfim, é um corte raspado com cabelo longo. Já vi gente falando até de corte militar para um pompadour com degradê do lado. Já vi gente falando que corte militar é quando tem degradê do lado. Então, primeiro ponto, o que é esse corte militar que vocês estão se referindo? Normalmente, eu entendo corte militar por um corte raspado em cima que se assemelha ao corte que os militares usam. Então, um corte mais curto com um degradê do lado, ou enfim, com a máquina mais raspada do lado.
Seguindo essa lógica, até onde subir para desmarcar num corte militar? Até onde você quiser zerar. Você vai definir que região você vai subir, pode ser um dedo para cima da orelha, pode ser 2 dedos para cima da orelha. Não tem como eu criar uma regra de até onde você subir. Agora, caso você esteja falando de um corte militar que é um corte comprido em cima, porque pode acontecer, como eu já falei para vocês, já ouvi várias diferentes formas de falar de um corte militar. Vamos supor que você está falando de um degradê, independente do que vai acontecer em cima, a lateral para você é o corte militar quando tem um degradê. Então, até onde subir com o degradê, se você quer fazer um corte com degradê, até onde você pode subir para conseguir desmarcar e não comprometer o encaixe com o topo. Você vai subir até onde você tem segurança de que você consegue desmarcar, deixando uma aresta preservada para conectar o topo. Se você sabe que 2 dedos para cima da orelha, se for a tua marcação da zero ou a região que você quer zerar, você vai ter dificuldade para espalhar esse degradê sem que ele fique marcado e vai acabar atravessando um pouco essa região da aresta, então não sobe tanto, não trabalha com essa parte zerada tão alta. Mas basicamente, respondendo a pergunta, não tem uma regra, não tem até onde você sobe para caracterizar um corte militar. Pelo menos nunca vi alguém falando isso. O degradê vai ser conforme o gosto, primeiro, do cliente e a tua segurança. Até onde o cliente quer que você zere, que você suba, enfim, se ele quer mais raspado ou menos raspado. E da mesma forma, adequar isso a você, ao que você tem segurança de fazer. Ah, eu não tenho segurança de zerar 2 dedos para cima da orelha, vai ficar muito pouco espaçada a transição da parte clara para a parte escura, vai ficar com muito contraste. Então não faz. Ah, mas o cliente quer fazer. Então conversa com ele, ó, cara. Se eu subir demais essa parte da zero aqui, eu não vou conseguir disfarçar ele o suficiente para ficar harmônico, ficar bonito. De repente, vamos zerar um pouquinho menos, vamos fazer só um dedo aqui. Eu zero bem essa parte de um dedo para baixo, passo uma navalha, passo um shaver, vai ficar bem zeradinho, mas daí eu tenho certeza que o teu degradê vai ficar mais harmônico, vai ficar mais bonito, eu vou conseguir desmarcar, ele vai dar um aspecto mais legal no final do corte, beleza? Tenho certeza que o cliente vai aceitar. Mas então, basicamente, respondendo a pergunta, não tem uma regra de até onde você sobe, e se estiver falando de um degradê em específico, sobe até onde você se sente seguro para desmarcar e que o corte tenha encaixe e fique bonito. Nossa próxima pergunta, novamente é essa pergunta que está aqui embaixo, que é a seguinte. E para quem tem 2 redemoinhos, um do lado e do outro, serve essa conexão? Essa pergunta foi feita no nosso vídeo sobre conexão da região da coroa aqui, dos redemoinhos. E é uma boa pergunta, porque nem sempre a gente vai ter um redemoinho apenas que influencia o movimento do corte. Às vezes a gente vai encontrar 2 redemoinhos ou até 3 redemoinhos, é bem comum, tá? E qual que é a separação, de qual separação que ela está falando ali, que ele está falando, não prestei atenção em quem mandou a pergunta, é a separação de orelha com orelha. Repetir a separação aqui para vocês enxergarem, é a separação que sai de trás de uma orelha, corta, vai até atrás da outra orelha, e eu trabalho a conexão de toda essa área aqui com essa separação. Então a pergunta é, se tem mais de um redemoinho, como que eu faço isso? Da mesma forma, a única questão é, você vai fazer a separação dessa forma, vai fazer a conexão da mesma forma que eu mostro lá. Se você não sabe o que eu estou falando, que conexão é essa, que eu estou falando de orelha com orelha, tem o vídeo, não vou repassar de novo aqui, algo que eu já mostrei num vídeo, porque vai se tornar maçante, enfim, e redundante, porque já tenho explicado. A diferença vai ser na hora de arrumar o cabelo. Por exemplo, tem 2 redemoinhos e o cliente quer arrumar para um lado específico o cabelo. Primeira coisa que você vai tentar descobrir, qual dos 2 redemoinhos aqui de trás influenciam mais no resultado final do corte. Por exemplo, tem esse redemoinho que joga para cá e tem outro redemoinho que joga para lá. O que você vai fazer? Você vai testar com o cabelo úmido para qual lado o cabelo se assenta melhor. Por exemplo, você vai trabalhar para um lado e aquele cabelo vai cair por cima do outro redemoinho. Você vai ver se o outro redemoinho influencia, se ele vai criar volume. Se ele criar, você joga para o outro, até você tentar descobrir. Se ambos incomodam e criam esse volume e tal, tem várias soluções. Uma primeira solução é aumentar o comprimento para que o peso, enfim, em cima do redemoinho que você quer esconder, o comprimento pese e você consiga controlar ele. Segunda opção é, por exemplo, vamos imaginar que tem um redemoinho aqui que joga para cá e tem outro redemoinho aqui que joga para cá, criando aqui no meio uma junção do cabelo. O que você vai fazer na hora de arrumar esse cabelo? Você pode trabalhar ele exatamente como ele se movimenta, ó, joga para cá e desce, joga para cá e desce, e aí daqui para frente você trabalha o movimento para onde você quer. Você vai obedecer os redemoinhos sempre. Mesmo que seja 1, 2 ou 3, você sempre vai buscar o redemoinho que mais influencia no movimento, ou se isso não for possível, você vai secar ele de uma forma natural ali e vai deixar o cabelo se acomodar para ver qual a melhor forma de organizar aquele redemoinho ou oferecer um corte, por exemplo,
que você não tem influência do redemoinho. Por exemplo, um flat top. Flat top é um cabelo curto, vai começar bem raspado aqui. Mesmo que ele arrepie, vai começar bem curtinho aqui, desculpa, não raspado. Vai começar bem curtinho e mesmo que ele arrepie, esse arrepiado faz parte do corte. Se for da possibilidade do cabelo do teu cliente que você vai oferecer. Ou, por exemplo, um crew. Um crew é um corte que ele vai ser um pouco mais raspado aqui na parte de trás, vai ficar um pouquinho maior na frente, tem um topetinho para o lado. Enfim, basicamente, a conexão em si, você pode fazer da mesma forma. Isso não vai influenciar, porque a conexão não visa somente controlar o redemoinho. Ela visa estabelecer que essa região da coroa dos redemoinhos não vai ter comprimento maior do que a linha de base que você definiu. Então o redemoinho, mesmo que tenha um 2, 3, 1 só, ele tem que obedecer essa regra. Se você quer um cabelo conectado, ele não pode ultrapassar essa linha de base. O que você vai ter que cuidar, se tiver 2 ou 3, ou principalmente o redemoinho um pouquinho mais para o lado, é que a tua linha de base, antes de fazer a separação, já pensando na separação, quando você for fazer a linha de base lateral, você não vai fazer ela tão alta, porque senão ela vai ficar perto daquele redemoinho, e aí depois quando você seguir essa regra de orelha com orelha, buscar a conexão, a tua linha de base vai estar muito próxima do redemoinho, você vai encurtar demais e aí teu cabelo vai arrepiar. Então antes de pensar em como fazer essa conexão, pense em quanto você precisa preservar de cabelo dessa área para depois fazer a separação. Então, uma dica, digamos assim, seria, tem mais de um redemoinho, olha onde estão esses redemoinhos e pensa quanto de comprimento você precisa para controlar ele antes de fazer o processo do corte lateral. Aí depois, para fazer a conexão, segue a mesma lógica. Linha de base está definida, orelha com orelha, puxa até a linha de base e conecta ou na horizontal, diagonal, vertical, enfim, como você se sentir mais confortável. Vamos então para a nossa quinta pergunta, que é novamente essa pergunta que está aqui embaixo. E a pergunta é a seguinte: você não faz uma mecha guia no topo, por que tanta divisão de linha? Essa pergunta foi feita, se eu não estou enganado, no nosso vídeo falando sobre o Long Trim Contour. Se eu não estou enganado, naquele vídeo eu não fiz uma mecha guia central. Se eu não fiz, né? Talvez eu tenha feito. Provavelmente eu fiz uma separação, uma junção de bloco, onde eu crio uma linha central, uma referência central, porém em bloco. E tem um vídeo explicando qual é a diferença de fazer uma guia central ou de fazer uma junção em bloco. O que isso acontece? Resumindo, se você não viu, maratona aqui, procura, tem vídeo lá explicando sobre corte do topo, como fazer o corte do topo de várias formas. Mas resumindo aqui, quando eu faço uma guia central, fica mais precisa a minha referência. Quando eu faço a guia central, sem que ela apareça, mas faço em bloco, ela fica côncava no topo, mas ainda assim eu tenho uma referência de curto que me serve como guia, da mesma forma que a guia central ia servir. E por que fazer tanta linha? Cada linha, cada separação que eu faço no cabelo, na verdade é uma forma de organizar a área de trabalho. É possível cortar, como eu já falei em vários outros vídeos, é possível cortar sem fazer nenhuma separação. Porém, como esse canal aqui no YouTube está funcionando como um curso online de barbearia grátis, eu tenho que explicar cada região de corte. Cada processo que eu estou fazendo, cada região que eu estou separando, eu preciso explicar para que sim, em algum momento, eu trabalhe um processo de corte aqui, sem fazer uma separação, sem puxar para um lado, sem fazer uma micro divisão e mostrar o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, vocês já vão entender o que eu estou fazendo, mesmo que eu não faça aquela separação. Então, em alguns momentos pode parecer meio irrelevante aquilo que eu estou fazendo, se talvez você já trabalha algum tempo na área, já tem alguns anos de profissão, você vai pensar, essa separação que ele está fazendo agora não precisava, era só puxar a mecha para fora e cortar. Mas talvez pode ter alguém que está assistindo isso aqui, que está começando um curso, que é iniciante, que não entende por que a gente puxa uma área e corta em tal região, por que a gente junta um lado com o outro, encontra uma linha e corta, por que eu faço isso, eu faço aquilo. Então é muito importante nesse primeiro momento, nesses primeiros vídeos, nesse primeiro ano do canal, eu mostrar cada região, separar. E mesmo que não fosse um vídeo de iniciantes, no meu dia a dia eu faço separações porque é a forma que eu me sinto confortável de ter certeza que eu não vou ter retrabalho. Quando eu separo uma região, eu organizo o que eu vou fazer, tenho mais precisão e não preciso voltar a corrigir um possível erro. Então basicamente é isso. Se eu não fiz a guia central, é porque eu fiz o corte em bloco. Se eu fiz o corte em bloco, eu tenho uma guia côncava, eu tenho uma referência de mais curto e uso ela como referência para cortar, da mesma forma que eu usaria uma guia central. E sobre as linhas, se você achou demais e consegue cortar sem fazer elas, tudo bem, segue cortando sem fazer linhas. Se quiser ser mais organizado, ter certeza de que tudo está ficando
perfeito, não vai ter retrabalho, usa separações, tenho certeza que vai facilitar. Inclusive não são muitas linhas, tem um vídeo aqui no canal também mostrando quais são as separações que eu uso para fazer qualquer tipo de corte. E são separações básicas, que é a separação de coroa, de orelha com orelha e triangular para encaixe de topo com lateral e separa também a franja. São separações básicas, bem simples, não acho que sejam muitas linhas, mas se você consegue fazer sem elas, continua fazendo. Nossa próxima pergunta é mais uma vez essa pergunta que está aqui embaixo, e é a seguinte: traz vídeo com técnicas para acelerar o processo do corte no dia a dia. Da mesma forma que eu acabei de falar, que a gente faz separações para ter mais precisão, aí já está uma dica para vocês acelerarem o processo no dia a dia de vocês. Não cometer, não entrar no erro de retrabalhar as áreas. Para isso, precisa se ter precisão. Para que você tenha precisão, você precisa separar, organizar o que você está fazendo. Como que organiza? Separando. Mas, respondendo essa pergunta em específico, não existe uma técnica que acelere o teu processo de corte. Não existe milagre. Existem passo a passos que talvez facilitem uma parte ou outra do corte, mas não existe uma técnica mágica que vai fazer teu degradê ser mais rápido. Não existe uma técnica mágica que vai fazer teu corte com tesouro ser mais rápido. Ah, mas eu ouvi falar que fazer um degradê com 2 pentes é mais rápido. Eu ouvi falar que fazer o degradê marcando a zero primeiro é mais rápido. É mais rápido se você treinar e tiver aptidão naquela parte, mas eu posso fazer um degradê, às vezes, usando Clipper Overcomb e todos os pentes que eu uso de uma forma mais rápida de alguém que usa só 2 pentes no processo de graduação e não faz Clipper Overcomb, porque eu tenho agilidade e prática nesse tipo de processo. Então, qualquer técnica que você pegar para trabalhar, faça ela sempre da mesma forma. Dessa forma, você vai ter mais agilidade, vai ter mais precisão e, por consequência, será mais rápido. Tem um vídeo aqui no canal que eu postei em dezembro e lá eu mostro como você faz para cortar mais rápido. Dou várias dicas lá de como cortar mais rápido. Mas nenhuma dessas dicas é uma técnica de corte. São dicas que envolvem o processo do corte e que, se você seguir elas, tenho certeza que vai agilizar o teu processo como um todo. Então, se você está buscando agilizar teu processo de corte, entregar um corte mais rápido, assiste o vídeo que tem aqui no canal, onde eu mostro quais são as dicas, vamos dizer assim, não são técnicas, né? As dicas para que você corte o cabelo de forma mais rápida e, muito importante, sem perder qualidade. De nada importa você cortar super rápido se no final o teu cliente não gostar do resultado. Ele não vai voltar a cortar com você. Então pesa um pouquinho aí, se somente cortar mais rápido vai ser melhor para o que você está imaginando na tua profissão. E outra, se você é iniciante e não está conseguindo fazer um corte, entre aspas, rápido, não se preocupa, é assim mesmo. Você está começando, você ainda tem insegurança em alguns momentos e é somente com treino e repetição que você vai agilizar esse processo. Não tenta atropelar a tua caminhada, não tenta seguir por algum caminho de que alguém te disse que tem uma técnica mágica que vai fazer você cortar mais rápido. Não faz isso. Segue o teu passo a passo natural, que é aprender a base primeiro, de forma correta, com maestria, para aí sim você, depois de ter a base sólida, conseguir fazer com perfeição teu corte, entregar um bom resultado, aí você vai se preocupar com o tempo. Primeiro se preocupa em aprender a cortar de forma boa, com bom resultado, para fidelizar teu cliente. E vamos lá para mais uma pergunta, que novamente eu vou deixar aqui embaixo e vou ler para vocês. Me diga uma coisa, como esta conta é feita para uma barbearia que vai abrir agora? Como definir o preço do corte, visto que não tem clientes ainda? Essa pergunta foi feita no vídeo onde eu falo como precificar os seus serviços. Como você ter certeza que está saudável a barbearia, enfim, como você precifica o serviço da tua barbearia. Mas, claro, eu usei como base alguém que já tem clientes, que já tem um número médio de clientes por mês. E aí você faz aquela conta. Vamos supor que você não tem clientes e vai abrir uma barbearia. O que você vai fazer? Você vai ver a média de valores da tua região, da tua cidade, para barbearias com o mesmo porte que a tua. Imaginamos ali que a tua barbearia é uma barbearia de porte médio e que na região que você está ali, na tua cidade, as barbearias com um padrão parecido com a tua costumam cobrar, vamos imaginar aqui, R$30. O que você vai fazer? Você está abrindo a barbearia, você vai colocar o preço nessa mesma faixa, o preço da tua barbearia, do teu serviço, nessa mesma faixa de preço. De 25 a 35 nessa faixa de preço, para atrair os clientes, para num primeiro momento atrair esses clientes, para eles conhecerem, não ficar nada muito fora. Aí quando você tiver a tua carteira de clientes formada, você vai formar os seus clientes, o que você vai fazer? Vai fazer aquele cálculo seguindo a lógica daquela aula que eu mostrei, como precificar, enfim,
mas é tudo muito relativo, não tem como eu dizer quanto de preço você coloca, porque eu não estou dentro da realidade da tua cidade, dentro da realidade da região que você trabalha. Às vezes uma barbearia com um padrão igual ao da minha, numa outra cidade vai cobrar mais caro do que a minha, mas aqui na minha cidade tem um padrão, digamos assim, de preço. Ou uma barbearia como a minha, em outro lugar, ela é muito comum, ela é muito trivial, então vai ser muito mais barato do que o preço que eu pratico aqui na minha cidade. Mas basicamente você fazer os cálculos para que esse preço, depois que você tem aquela clientela fixa ali, ele pague as contas e sobre um lucro para você. Você não pode trabalhar de graça, mesmo que num primeiro momento você faça um preço um pouquinho mais barato, de repente ali, nos primeiros 3 meses, você faça um preço promocional para a primeira visita, mas deixa claro que aquele é um preço promocional. Você sabe que a média de valor, digamos assim, da barbearia, no mesmo padrão que atua na tua cidade, é de R$30. Você coloca lá, inauguração, barbearia X, preço promocional para a primeira visita, R$25. É um preço mais baixo do que a maioria das barbearias do padrão, no estilo da tua. Você sabe que é mais baixo, mas você está deixando claro que é um preço promocional para que eles conheçam a tua barbearia. Aí depois você faz aquele cálculo, como tem no vídeo, explicando qual o preço médio, enfim, de cada serviço para que a tua barbearia seja saudável. Acredito que essa seja a melhor opção, não tenho como te dizer qual preço você coloca na barbearia que está começando, mas tenho certeza que fazendo dessa forma você vai trazer clientes. Também tem vídeos aqui explicando como atrair clientes, como fidelizar clientes, mas sobre o preço em específico, se você não tem nenhuma base de clientes para imaginar esse preço, acredito que a melhor forma é essa, pegar o preço médio, fazer um pouquinho mais barato, mas deixar claro que isso é uma promoção apenas para que os clientes venham e conheçam a barbearia. Nossa 8ª pergunta, se eu não estou enganado, está aqui embaixo, mais uma vez eu vou ler para vocês. Eu tenho uma dúvida com relação à tesoura dentada dupla. Qual a função dela? Tem um vídeo aqui no canal sobre tesoura dentada. Nesse vídeo eu explico principalmente a diferença entre uma tesoura com dentes por cima e com dentes por baixo. Basicamente, a linha de corte é representada pela lâmina reta, e na tesoura com dentes por cima a linha de corte fica por baixo, na tesoura com dentes por baixo a linha de corte fica por cima, e lá eu explico como que funciona, por que uma é melhor, outra é pior. Mas basicamente as duas servem para a mesma coisa, só que de uma forma um pouquinho diferente. Na tesoura com dentes duplos, a diferença é que você não vai ter uma linha de corte tão evidente e ela vai tirar menos cabelo do que qualquer uma das outras. A tesoura com dente por baixo ou com dente por cima, ambas tiram mais cabelo do que a tesoura com dentes duplos, onde as duas lâminas são dentadas. Então, se você quer ter um pouquinho mais de controle na retirada de cabelo, na tirada de marcas, na tirada, digamos assim, de volume, entre aspas, do cabelo, a tesoura com dentes duplos, com as lâminas com dentes duplos, com os dois lados dentados, vai tirar menos cabelo, dessa forma você vai ter mais controle. Então, em ordem, como que você vai saber o que tira mais, o que tira menos? A tesoura com dentes por cima e por baixo, onde as duas lâminas são dentadas, sempre vai ser a que menos vai tirar cabelo. E depois disso, quanto mais dentes tem a tesoura, menos cabelo ela tira. Quanto mais espaçado for um dente do outro, mais cabelo ela vai tirar. Por quê? Porque os dentes serão mais largos e dessa forma o encontro de um dente largo com uma lâmina reta vai simular o corte do que seria um corte de uma tesoura de corte reto. Então, quanto mais largo forem os dentes, mais cabelo a tesoura dentada vai tirar. Quanto mais finos e mais quantidade de dentes tem a tesoura, menos cabelo ela tira. Por essa lógica, tesoura com dentes duplos tem ainda mais dentes, não tem uma linha de corte, porque não tem uma lâmina reta, então ela tira ainda menos cabelo. Basicamente é isso. Tesoura com dentes duplos vai tirar menos cabelo do que uma tesoura dentada comum, e é mais fácil para você ter um pouquinho mais de precisão e maior controle na hora de trabalhar com tesoura dentada. Nossa penúltima pergunta foge um pouquinho aqui do YouTube. É uma pergunta que veio numa caixinha de perguntas lá no Instagram, não consegui responder, então eu trouxe aqui para esse vídeo, tá? A pergunta está aqui embaixo e é a seguinte: quando o poder aquisitivo do bairro te limita, o que fazer? É uma boa pergunta e eu vou explicar para vocês qual a minha ideia sobre isso. Primeiro ponto te limita em que sentido? Tipo assim, você não consegue faturar mais, aí a gente tem uma opção. Mas primeiro, a gente tem que ver se a gente já conseguiu extrair daquela região tudo que a gente tem potencial. Se a gente está com todos os clientes que a gente conseguiria ter daquela região. De repente, a gente faz uma movimentação de marketing na região, procura lojas parceiras na região, enfim, tem um vídeo aqui onde eu falo como atrair um pouco os clientes. A gente primeiro tem que ter certeza que a gente não consegue extrair nada em quantidade de atendimentos daquele lugar que a gente está.
Beleza, a gente já está com a barbearia lotada, não está conseguindo faturar mais, porque não tem mais clientes para tirar daquele local. A gente já atingiu todas as pessoas, primeira coisa, a gente tem certeza que já atingiu todas as pessoas que a gente poderia atingir naquele lugar? Esse é o primeiro ponto. Já atingimos, beleza, o que a gente pode fazer ainda? As pessoas estão dentro do nosso espaço. A gente já ofereceu todos os serviços possíveis para aquelas pessoas. O que eu quero dizer com isso? As pessoas vão e cortam o cabelo e fazem a barba, ou só cortam o cabelo ou só fazem a barba. Imagino eu que quando ele fala em que está limitado, é porque ele não consegue subir o preço do corte ou subir o preço da barba. Então, mas ainda assim você pode agregar alguns serviços de custo mais baixo. Por exemplo, o cara vai lá cortar o cabelo e fazer a barba, digamos. Você pode oferecer a sobrancelha, pode fazer a sobrancelha dele, pode fazer depilação de nariz, pode fazer depilação de ouvido. São serviços rápidos que não comprometem a tua agenda. Você vai demorar ali em torno de 10, no máximo 15 minutos ali para fazer os serviços. E são mais baratos, você pode cobrar um valor muito mais barato do que o corte e do que a barba e agregar, aumentando o ticket médio. Então, agregando os serviços é o primeiro ponto. Você pode aumentar o valor, mesmo sem sair do lugar, agregando serviços. Depilação de nariz, depilação de ouvido, sobrancelha, hidratação do cabelo, hidratação da barba, tonalização do cabelo, tonalização da barba. Para quem tem aquele cabelo mais grisalho, você usa um tonalizante apenas para cobrir aquilo, não fazer uma coloração. E é um serviço que ele vai fazer, toda vez que ele for cortar o cabelo, ele vai fazer aquilo também. Serviço que pode ser um pouquinho mais rápido. Tem tonalizantes de ação rápida hoje, que você aplica ele no cabelo todo, 5 minutinhos, lava o cabelo, tonalizou. Não é para cobrir os brancos, é para tonalizar. Enfim, vai uma gama de serviços, além do corte da barba, que você pode oferecer. Além disso, colocar dentro da barbearia para vender, sei lá. Parece bobagem o que eu vou falar, mas aumenta o ticket médio. Chiclete, bala, chocolate, refrigerante, água, se for da tua vontade, cerveja, os produtos, enfim, uma pomada, uma cera, um grooming, um gel. Então são várias formas de aumentar o teu faturamento no lugar em que você está, com o poder aquisitivo das pessoas que estão aí. Então, primeiro a gente tem certeza que a gente atingiu todo mundo naquela região, que a gente ofereceu todos os serviços possíveis para aquelas pessoas dentro da realidade financeira delas e que a gente agregou oportunidades de venda ou, enfim, acessórios de venda que a gente pode aumentar o ticket médio dentro desse estabelecimento. Fez tudo isso e não está conseguindo ainda, assim, já chegou no limite e tudo, você mesmo já sabe qual é a resposta. Você tem que sair daí. Você tem que ir para um lugar que você pode cobrar um pouco mais caro. O que vai acontecer? Você vai ter que investir, porque você vai ter que sair do lugar que você está, alugar um lugar novo, fazer a reforma desse lugar, colocar esse lugar para funcionar, fazer uma nova propaganda, marketing, enfim, divulgação, e saiba que você vai perder alguns clientes. Nem todos os clientes que já estão fidelizados nesse lugar que você está vão te acompanhar para esse novo lugar. Uma das opções é não fechar esse lugar, continuar com esse lugar aberto, gerando ali a receita desse lugar com um ticket um pouco mais baixo, obviamente, porque tem uma limitação econômica, como você mesmo falou, mas abrir uma outra barbearia, uma nova unidade com um ticket um pouco mais alto, um valor um pouco mais alto, num bairro, digamos assim, um pouco mais nobre da tua cidade, em que você pode cobrar um pouquinho mais, mas também não é só abrir um lugar mais bonito num lugar, numa região da cidade que tende a ser mais cara. Você tem que elevar o nível da tua entrega, do teu serviço para ser compatível com esse novo lugar. Não adianta você fazer o corte de R$30 numa barbearia com decoração de 60 se o corte não combina com aquele lugar. Também repensar isso. Às vezes num lugar um pouco mais, não gosto muito dessa palavra, mas vou ter que usar ela aqui. Num lugar um pouco mais elitizado, os cortes e o gosto das pessoas serão um pouquinho mais diferente de um lugar um pouco mais periférico. Normalmente num lugar mais periférico, longe digamos assim, desse lugar elitizado, você vai fazer muito degradê, corte raspado, corte com desenho, sabe? Corte mais, entre aspas, moderno. Se você vai para um lugar um pouco mais elitizado, um bairro um pouco mais nobre, normalmente vai ser um corte um pouco mais comportado, um pouco mais social, corte mais trabalhado na tesoura. Então você vai ter que se adequar também a essa nova realidade. Mas basicamente é isso. Primeiro ponto, saber se você atingiu todas as pessoas no lugar onde você está, saber se você ofereceu todos os serviços possíveis dentro daquele lugar onde você está, saber se você vendeu tudo que você podia vender para essas pessoas no lugar onde você está, e se você trocar de lugar, você tem que se adequar a esse novo lugar.
Basicamente é isso. Se você já chegou no teu limite aí, você vai ter que ir para um novo lugar e se readequar a esse novo lugar e saiba que alguns clientes não vão te acompanhar. E por fim, para que a gente finalize esse vídeo de respostas às perguntas e dúvidas que vocês deixaram aqui nos comentários, nossa última pergunta é essa que está aqui embaixo e eu vou ler para vocês. Ficaria bom fazer de 30 a 40 vídeos de aulas teóricas, mais 30 a 40 vídeos de aulas práticas com modelos reais, colocar aulas teóricas primeiro, depois as práticas. Vai ficar top. Muito obrigado. Concordo, ficaria muito top fazer 40 aulas teóricas, depois 40 aulas práticas, tudo com modelo real, colocar em ordem aqui no canal, postar e ser feliz. Mas eu falei no começo do vídeo e vou repetir agora. Eu estou fazendo esse canal aqui conforme a minha disponibilidade de horário, do videomaker que me ajuda aqui no canal, que é meu parceiro aqui no canal, que é o Raoni, com a disponibilidade dos modelos que eu consigo e às vezes não consigo, e daí eu modifico qual era o meu cronograma. Por exemplo, a aula de hoje que eu estou gravando, ela não seria para hoje, ela seria mais para frente, porque hoje eu teria um modelo que não pôde vir. Então eu vou adequando isso. Óbvio que eu tenho na minha cabeça os conteúdos programados que eu imagino trazer aqui para o canal e vou criando novos conforme as dúvidas que vocês trazem. Mas pensa comigo, 40 vídeos é quase um ano de conteúdo, porque eu trago um vídeo por semana. Então eu teria que imaginar 2 anos de conteúdo e combinar com todo mundo que vai fazer parte desses conteúdos. Desses 2 anos ninguém pode mudar nada na rotina deles. Então é praticamente impossível fazer dessa forma exata. Eu gostaria que fosse exatamente como eu imaginei, que fosse primeiro toda uma sequência de vídeos que eu tenho imaginado, depois toda uma outra sequência de vídeos que eu tenho imaginada, mas eu vou adequando. Primeiro, a minha disponibilidade de horário, porque esse canal aqui, ele é grátis para vocês, mas ele não é grátis para mim, porque eu estou comprometendo meu horário, comprometo o horário da pessoa que está gravando, comprometo o horário da pessoa que está servindo de modelo. Então ele tem que se adequar à minha flexibilidade de horário, a flexibilidade de horário que todo mundo está aqui. E segundo, eu não tenho como prever o que vai acontecer amanhã. Às vezes vai ter uma dúvida aqui num vídeo que ela é muito boa e eu vou interromper a minha sequência lógica de ensino que eu imaginei para trazer ela porque vai agregar nessa sequência de ensino. Outra coisa, às vezes vai acontecer alguma coisa dentro da barbearia que me impede de gravar um vídeo. Não vou conseguir gravar esse vídeo. Então, gostaria que fosse assim simples, programar 40 aulas, deixá-las prontinhas e só ir upando aqui, mas eu vou fazendo conforme a minha disponibilidade e conforme os conteúdos que vão surgindo. Mas, pensando um pouquinho nessa tua ideia aqui, a gente está sempre separando aqui no canal playlists. Dentro das playlists, o que acontece? A gente coloca tudo que é prático numa playlist, tudo que é teórico em outra playlist, tudo que é mais voltado para gestão em outra playlist. Então, apesar de não estar em sequência tudo que a gente está fazendo, a gente tenta organizar em playlists. Então, se você quer estudar, digamos assim, algo mais voltado para gestão, vai na playlist ali de gestão e vai estar lá os vídeos, todos os vídeos de gestão, tudo na mesma playlist. Ah, quer só ver vídeo de processo de corte completo, tutorial de corte completo? Tem a playlist lá, tutorial de corte completo. Não, eu quero ver só vídeos de técnicas, eu quero aprimorar as técnicas. Vai lá na playlist de técnicas. Então, ele não está numa sequência, assim como você especificou aqui na pergunta, mas a gente organiza nessa sequência. A gente não traz em sequência, mas a gente organiza em sequência. Então acaba ficando bom para todo mundo. Então fica tranquilo, a gente não está organizando dessa forma, mas se você quiser assistir organizado, tem como fazer isso aqui no YouTube, é só ir nas playlists ali. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, respondendo as perguntas. Então, se você fez uma pergunta em algum vídeo e ficou com dúvida, tá com dúvida, quer fazer uma pergunta, ou já fez uma pergunta, não foi respondida ainda, eu tô tirando uns tempinhos ali e aos poucos eu vou respondendo, todo mundo vai ser respondido, mas tenha certeza que se sua pergunta é boa, vai agregar aqui no canal, em algum momento eu vou fazer um vídeo respondendo elas. Sempre a gente vai fazer isso, a gente já tem um vídeo aqui no canal respondendo perguntas, esse é o nosso segundo vídeo, e pretendo fazer mais vídeos respondendo as perguntas mais relevantes que forem aparecendo aqui nos comentários, enfim, dos vídeos que estão aqui no canal. Assistiu até aqui, não deixou tua curtida, deixa, é muito importante, é a forma de vocês retribuírem esse conteúdo grátis, riquíssimo, de alta qualidade que a gente está trazendo aqui. Se inscreve aqui no canal se não está inscrito, ativa o sininho, toda vez que a gente postar um vídeo novo, se tu tá com o sininho ativo, você vai receber uma notificação, não vai perder nenhum vídeo. Espero que tenha agregado, tenho certeza que em alguma coisinha desse vídeo pode ter agregado, evoluído aí você como profissional de barbearia. Aguardo vocês na próxima terça-feira para mais um vídeo para a gente continuar aprendendo junto. Tamo junto, valeu, abraço.